geógrafo, professor Milton Santos. Professor, o senhor está lançando este livro por uma outra globalização. Eu perguntei quantos livros, o senhor me falou mais de 40. Professor emérito da USP, geógrafo, formado em Direito, brilhante geógrafo. Me disseram que a sua especialidade são os espaços, a ocupação de espaços. Que ideia o senhor defende num momento que a globalização é tão massacrante, é tão rolo compressor, professor? Que ideias básicas o senhor defende quando o senhor fala por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal? Me parece uma coisa assim meio religiosa. Quem sabe? Em resumo, a ideia é a seguinte: há um mundo que está aí e que utiliza dos meios materiais que a humanidade obteve no fim do século para produzir aquilo que eu considero como uma perversidade. Mas eu creio firmemente que é possível mudar esse mundo, fazer dele uma coisa bonita e boa para todos. Agora, não é religioso, porque essa ideia não vem de uma doutrina. Essa ideia é o resultado de um raciocínio que é fundado nas coisas que existem. Professor, antes de o senhor chegar à conclusão de para onde o senhor desejaria, para onde nós podemos ir, eu pergunto, por que surge, de repente, a globalização no seu conceito? O que aconteceu com o mundo que, de repente, surge a globalização? Foi o fim da União Soviética, por exemplo? Eu creio que o fim da União Soviética é apenas um episódio. Na realidade, é um risco interpretar a história a partir de um episódio. O que me parece que aconteceu é que, ao longo do século, a ciência foi ganhando peso, expressão. Houve a união da ciência com a técnica. Ambas passaram a ser utilizadas pelo mercado. O mercado se expande planetariamente. E quando as técnicas que vieram do século passado se juntam, nos últimos 25 anos, a técnica da informação, as técnicas da informação, então se criam as condições para a produção de um mundo só, que não havia até então. E aí, imagino que é isso que permite falar hoje de globalização, nesse sentido de construção de um mundo que funciona de forma unitária. O senhor acha que quanto haveria de sem querer e quanto haveria de urdimento de uma coisa projetada no sentido de que acontecesse isso que está acontecendo hoje no mundo? O senhor acha que é uma consequência histórica natural? Aconteceu? Natural, não diria que sim, na medida em que, sendo resultado do progresso da técnica, e a técnica sendo ela própria artifício, então não é natural. Agora, a porção de maquiavelismo possível nessa construção é que seria a discutir. Mas é o resultado de um processo que conduz à possibilidade de construção desse mundo. E também de outro. Eu acho que é isso que a gente deve ter muito claramente. É que o mundo que está aí, no meu modo de ver, ele não é um mundo bom. Ele resulta de uma maneira de fazer história que desconsidera o homem naquilo que há de mais profundo. Mas a nossa sorte é que, ao mesmo tempo, o que está por baixo dessa construção política e as condições técnicas podem, um dia, que eu acho que está se aproximando, permitir uma outra construção. E o senhor acha que essa outra construção virá sem violência, sem revolução? Ela é uma evolução desse processo que levou à globalização, é uma evolução natural
sem nenhuma interrupção brusca? Eu creio que a brutalidade está aí instalada, né? Quer dizer, a globalização, ela se caracteriza pela produção estrutural da violência. Nunca houve na história um período no qual as realizações mais fundamentais da vida histórica tivessem que ter como base a produção também da violência. Porque a própria produção, e a produção das coisas, a produção da informação, tudo que tem real mando produz violência também. Então a violência está aí. Então, Quando o senhor fala em violência, o senhor vai dessa violência urbana, por exemplo, que os grandes centros urbanos brasileiros atravessam, até a violência de caráter político que acontece em vários países da Europa, da África. Quer dizer, essa violência pode ser definida mais claramente como localizada em que aspectos da vida do ser humano hoje na Terra? Eu creio que a violência, ela tem origem naquilo que é central na convivência entre os homens, na convivência entre as empresas, na convivência entre as nações. Agora, ela já existia antes. O senhor tem o nazismo, que é lá dos anos 30, com origens nos anos 20, e o senhor tem a guerra de 14, quer dizer, o mundo nunca teve paz. Será que o mundo hoje é mais violento por causa da globalização? Já não foi mais violento ainda? Eu não faria a contabilidade, ela é arriscada. Mas eu creio que o que é diferente é que na época do nazismo havia outras coisas do outro lado, que se insurgiram contra o nazismo, que buscaram se levantar contra o nazismo. E acabaram por destruí-lo porque houve a consideração geral de que aquilo não era uma coisa boa. Hoje é o contrário. E daí essa ideia do pensamento único. Que hoje o pensamento que domina é esse pensamento único, que ele próprio é violento. Porque se eu peço ao outro que pense como eu penso, eu estou impondo a ele uma forma de ver as coisas, de ver o mundo, que é minha. Eu acho que é isso que distingue talvez a violência atual da violência do passado, porque ela é estrutural. E ela é estrutural porque tudo é feito a partir da chamada competitividade. A competitividade é uma violência sem nome. O senhor acredita num mundo não socialista, no sentido marxista da palavra, num mundo não socialista, sem competitividade? O mundo até recentemente não era competitivo, no sentido da competitividade. Havia a competição. A competição, eu acho que ela tinha alguns códigos morais. A competição, inclusive, ela podia existir paralelamente à compaixão. E a competitividade, ela exclui a compaixão. O senhor acha que a competição, o que o senhor chama de competição entre nações, incluía a compaixão? A competição entre nações, ela tinha um código moral, inclusive a ideia de que as nações todas, os estados todos podiam ser iguais, que é a ideia, por exemplo, da Conferência de Haia, que é a ideia da fundação das Nações Unidas, enquanto que agora parece absolutamente tranquilo que algumas nações se arroguem o direito de mandar nas outras. Inclusive, agora, o pior, e que o senhor mostra de alguma maneira no seu livro, é que a globalização sufoca os Estados nacionais. Sim, certamente. Que me parece o aspecto mais grave, quer dizer, o que nós chamávamos de Estados nacionais, que davam as diretrizes básicas, de uma certa maneira, podem ser hoje interpretados como meros representantes dessas forças da globalização, forças de mercado e tudo isso. Na verdade, elas não pairam sobre ou não dirigem
elas um pouco representam, ou eu estou enganado? Os estados? Os estados hoje são porta-vozes. São porta-vozes. Eles são produtores do discurso vernacular. Quer dizer, os governos, eles traduzem para a língua de cada país o desejo desta mula sem cabeça, a que nós estamos chamando de globalização, porque a cabeça é múltipla, né? Ela não há uma cabeça, o que a gente chama de inteligência universal hoje, ela pretende ser situada na Banco Mundial, FMI, que são atores coadjuvantes dessas empresas monstruosas que ameaçam governar tudo, né? Até onde essa unipolaridade, essa predominância norte-americana tem a ver com globalização? É um acidente da globalização ou é a geradora da globalização, na sua opinião? Eu sempre tenho dúvidas a esse respeito. Eu acho que é uma construção. Quer dizer, desde antes do fim da da Segunda Grande Guerra, a vontade de hegemonia americana, que aparece inclusive com os processos de descolonização, que foram impulsionados pelos Estados Unidos. Mas para quê? Para eliminar a contradição dos impérios e permitir ao único país que dispunha desses meios técnicos e intelectuais novos o seu espraiamento e o seu mando, que afinal foi conseguido mediante uma geopolítica bem aceitada. E qual seria o papel, nesse caso, da antiga União Soviética, a Rússia, que é detentora de tecnologia, também da Alemanha e do Japão moderno, por exemplo? De meros coadjuvantes desse processo, da França, da Inglaterra? Coadjuvantes eu não diria, porque esses países tinham a ilusão de que podiam se opor. E buscaram se opor até um certo ponto. Mas a formação da potência americana, a expressão da economia americana e a produção da inteligência americanizada conduziram a criar um outro império que aparecia de forma velada, que tinha formas de expressão mais ou menos sutis, mas extremamente eficazes. Agora, o mundo não produziu uma corrente que pudesse contrapor a tudo isso. Quer dizer, o mundo aceitou prazerosamente, ou foram as chamadas elites, dirigentes do que eram os estados e das diversas sociedades que acabaram aceitando isso, na sua opinião? Eu creio que o que a gente chama o mundo tem que ser qualificado, né? Quer dizer, a palavra mundo, ela é usada às vezes abusivamente, porque não é mundo. A gente chama o mundo os Estados Unidos e a Europa, né? A gente separa esquece a Índia e a China, por exemplo. A maior parte da humanidade a gente quase não considera como se fosse o mundo, tanto que a gente nem trata deles, né? E eles aparecem somente quando há uma catástrofe natural ou política. Mas eu imagino que a coabitação das elites de que falou, não é? A ação comum dessas elites acabou naturalmente levando às consequências que enumerou. Professor, o senhor não vê qual seria o contraponto? Qual seria o contraponto que levaria a uma outra via? Não é essa terceira via que o Tony Blair anuncia, que acaba sendo uma globalização um pouco mais pasteurizada. Para onde se encaminharia o mundo? Onde o senhor iria buscar essa sociedade melhor, fraterna? Não é apenas uma esperança? Ou o senhor está falando sobre o aspecto de ressuscitar o marxismo?
o socialismo, uma sociedade comunista? O marxismo não precisa ser ressuscitado com a globalização, porque como sobrou apenas o capitalismo, ele ao mesmo tempo passou a dar um papel central ao marxismo. Mas o que eu creio que vai criar esse novo mundo será uma volta, aí agora possível, a ideia de que não é necessário ser grande nação. Não é necessário? Ser uma grande nação. Essa história de ser grande potência, que nós brasileiros ainda desejamos ser primeiro mundo, que é uma grande bobagem. O que nós temos que ser é um grande país. Um grande país é aquele que cuida do seu povo. Sim, mas é possível se isolar do mundo? Não é preciso se isolar do mundo, mas é preciso começar por pensar no próprio povo. Eu acho que é isso que nós vamos ser levados a admitir muito brevemente, porque a globalização ela aumentou a pobreza em toda parte, inclusive nos países ricos. Nunca houve tanta pobreza como na Europa ou nos Estados Unidos. E nos países pobres a pobreza dá a impressão de ser irreversível, que é o caso do Brasil. Então, a necessidade de cuidar de uma série de consequências desse empobrecimento, que inclui o próprio lado cultural, porque a educação, tal como ela é hoje fornecida, ela já condena as pessoas, né? Quer dizer, a educação, no caso brasileiro, ela condena as pessoas à desigualdade. Por quê? Como? Porque algumas escolas de primeiro nível e outras de segundo, outras de terceiro e outras de quarto. Mas isso, de alguma maneira, não se repete em todos os países, inclusive nos chamados países de primeiro mundo? Menos, e nos países da Europa, muito menos. Mas o fato que se repita, eu acho que é importante, porque mostra que estamos nos encaminhando para umas situações insuportáveis, como é o fato de que a saúde passa a ser um bem do mercado, não é? Então, acho que é uma série de situações insuportáveis que são apenas suportadas porque há uma enorme propaganda da bondade do sistema, da globalização, mas que daqui a pouco as populações vão descobrir que não lhes interessa. Então, a reversibilidade me parece algo que já está se apontando, que se pode ver, e é por isso que eu não é religiosa a crença na mudança, porque eu creio que as próprias condições da vida material, ela nos aponta para uma saturação, quer dizer, uma ultrapassagem dos limites do aceitável. Professor, mas para alguns países centrais não há incômodo nenhum. E o senhor acha que esses países que hoje usufruem quase na plenitude, pelo menos através das suas camadas dirigentes, eles vão se conformar com reações de alguns países que vão tentar mudar o sentido das coisas que provavelmente na visão deles ainda nem se consolidaram em termos de globalização? Mas por que eu tenho que acreditar que a história vai ser sempre feita por eles? Nada prova que eles é que vão continuar fazendo a história. Não vão. Nem a Europa tem força para produzir a história nos próximos decênios, nem os Estados Unidos. A história vai ser feita por nós. O senhor fala nós, o senhor fala nós, sul? o Sul. Quer dizer, nós, os países pobres. Esses é que farão a história. É impossível ensinar aos europeus a ideia de futuro. Não é uma ideia que lhe seja realmente nem familiar, nem agradável. E aos americanos também é impossível, porque os fundamentalismos americanos são um obstáculo. O fundamentalismo das classes dirigentes, né? E das camadas dirigentes. Há uma incompatibilidade com essa ideia de futuro. Agora, como se materializaria isso? Eu acho que é acreditar na população. Nós somos 5 bilhões de habitantes no resto do mundo. Então, nós nos acostumamos a pensar a partir da Europa e dos Estados Unidos. Eu acho que... O nosso desejo é muito mais de invadir,
de ir para a Europa ou Estados Unidos do que estabelecer um paraíso no Sul. Mas só para comprar gravata. Isso vai ser talvez mais adiante. Comprar gravata, comprar meias, que eles fazem melhor do que nós. Mas eu creio que as ideias nós podemos tê-las com igual e com mais força. A produção de ideias hoje é algo que não necessita de cópia. E a maneira como esses países produzem a sua própria vida, eu acho que é isso que vai ser a grande inspiração. Que, aliás, já está se mostrando com essa mistura de filosofias que, na minha juventude, era inimaginável. Por exemplo, que misturas? As filosofias orientais, que são muito mais difundidas, as filosofias orientais no Brasil, não vou fazer um julgamento do valor delas. Sim, as filosofias orientais, digamos, japonesas. Hindus, etc., e que são vendidas e que são divulgadas com muito maior amplitude de que as filosofias ocidentais, enquanto na minha juventude, na minha maturidade, na sua juventude, as filosofias ocidentais tinham o monopólio da produção das ideias, né? E até as não filosofias, como o pragmatismo americano, por exemplo, que consciente ou inconscientemente acaba por ter um papel muito forte. Professor, o senhor coloca uma coisa que eu vou deixar antes do intervalo no ar, que é o papel dos meios de comunicação, que de alguma maneira se percebe que na sua concepção estariam a serviço de toda essa concepção de globalização. Seria eu exageraria, talvez não exageraria, dizendo que seria uma entidade de propaganda dos meios de globalização. Eu não me sinto assim. Por exemplo, eu não me sinto assim. Mas, de acordo agora, Boris Casoy é um grande jornalista, mas quem é Boris Casoy? Eu sou uma gota. Frente à produção da informação ao nível global. Então, isso que eu queria discutir com o senhor. Não é um jornalista. Não, eu acho que outros jornalistas também se sentem assim, outras organizações. É possível. E depois eu queria entrar no papel da nova mídia, entrar no papel da internet, na sua visão. Eu vou deixar esse nosso bate-papo para já, depois do intervalo, quando eu volto para conversar com o professor Milton Santos. Até já. Jornal da Record, amanhã. Da comunicação. O senhor acha que essa comunicação, dessa onda favorável à globalização, é urdida também? Quer dizer, ela é planejada, ela é maquiavélica? Existe esse maquiavelismo? Eu não usaria a palavra maquiavelismo. Eu creio que essas formidáveis empresas da informação, elas fazem um trabalho para o qual elas foram imaginadas e organizadas. E elas se utilizam das novas condições técnicas. E seria impossível, nos anos 50, 60 e mesmo 70, hoje com essa cobertura do planeta com as técnicas da informação, a instantaneidade com a qual as vozes, as ideias, as imagens se circulam, essa capacidade de, no mesmo momento, os lugares todos poderem se comunicar em tempo real, isso cria um poder extraordinário a quem detém o comando da informação. Mas a internet, por exemplo, que hoje é a grande interrogação e ao mesmo tempo a grande exclamação da humanidade, a internet e a televisão satelitizada não permitem a maior circulação e a mais livre circulação das ideias já se teve notícia no mundo? Eu creio que permitirão. Eu acho que é essa que uma das razões da minha esperança na mudança.
é que a informação sempre foi fornecida de forma maciça, não é? A agência Reuters, a agência United Press, a Associated Press, que viam o mundo, eram poucos homens localizados estrategicamente, que viam o mundo, que nos mandavam a nós, jornalistas e outros. Essa era a grande queixa, mas hoje já não é assim. Hoje nós podemos ter todos os pontos de vista na palma dos dedos na internet. Potencialmente, mas na realidade ainda não é assim. Na realidade... É muito mais livre quando a gente recebe o noticiário da sociedade. E, sobretudo, como a gente sabe que pode, isso encoraja a produção de uma outra política, para que seja possível mesmo, né? Professora, dois polos que as chamadas grandes potências, o G7, dois polos que eles tremem com esses dois polos. Um é a China e outro é o islamismo. O senhor acha que essas duas forças vão ter participação? Eu poria o Brasil também, entre as coisas que eles têm. Mas o Brasil tem um grande mercado, por exemplo. O Brasil tem uma grande população e tem recursos naturais, quer dizer, tem tudo para se desenvolver. Ah, certamente. Eles veem isso. Provavelmente a gente não perceba isso. Quer dizer, o Brasil tem todas as condições para desenvolver em estágios econômicos até futuros. Nós temos energia solar, temos sol o ano todo. Mas o senhor acha que o Brasil se compara a essas forças como China, islamismo, Índia, por exemplo? Eu outra vez me recuso a pôr pesos entre as forças que vão mudar o mundo. Eu acho que Cabo Verde, que é representado aqui há pouco por Cesara, também terá o seu papel. Mas a sua pergunta me parece extremamente pertinente, porque o Islã, ele é uma religião que é a mais dinâmica atualmente e coerente. O que o senhor chama de dinâmica? Dinâmica no sentido da expansão. Sim. Né? Assim como o espanhol é a língua mais dinâmica, o maometismo, o islamismo, é a religião mais dinâmica. E que é herdeira de uma grande cultura, de uma grande civilização, que nós aprendemos a desdenhar, porque nós fomos educados na escola europeia, né? E eles sabem que o mundo tal como é gerido não lhes convém. Então, a posição do Islã é uma posição conscientemente hostil às formulações de política internacional atual. Agora, essas posições de hoje do Islã não sugerem um autoritarismo muito forte? Eu creio que não será mais forte que o autoritarismo do sistema neoliberal, porque eu acho que o sistema neoliberal, ele produziu um outro totalitarismo. Para voltar no começo da nossa conversa, nós estamos naquele que eu estou chamando de globalitarismo, quer dizer que há formas novas de totalitarismo. Hoje, por exemplo, recebi uma correspondência de uma instituição respeitável e que no passado e no presente presta grande serviço à produção intelectual, mas que não me permite usar outros meios de comunicação que os meios eletrônicos. Quer dizer, um desconhecimento da noção de cidadania. Ninguém pode me exigir me comunicar por um meio só. Mas é tranquilo, isso se faz tranquilamente. Quer dizer que há uma sucessão de comportamentos totalitários e que entraram... Sim, mas esses comportamentos, eu diria que esses países centrais, os países Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Japão, têm cultivado, por exemplo, ao extremo a liberdade individual. Isso são anomalias dentro desses quadros, quer dizer, os países islâmicos mais radicais solapam as liberdades individuais em função de um Estado teocrático, muitas vezes teocrático ou perto do teocrático, ou uma sociedade extremamente fechada
mas que está se abrindo. Eu não creio que há bloco de resistência. Mas por que eu vou insistir nesse bloco de resistência se eu estou pensando no futuro? Mas quando o senhor pensa no futuro, o senhor não pensa na diversidade, professor? Ela é central. Mas a ideia da defesa dos direitos individuais nos Estados Unidos me parece uma blague. Eu creio que isso faz parte da retórica. Sim, mas, não há... mas se o senhor estabelecer uma comparação, por mais retórica que ela seja, ela ainda é o que de mais libertário existe em relação ao indivíduo. Mas, de toda maneira, não tem que comparar nada, porque por que eu tenho que comparar uma cultura com outra? As culturas são absolutas. Então o senhor admitiria em determinadas culturas o exercício do autoritarismo? Não admito o exercício do autoritarismo. Mas por que o senhor tem que defini-lo? Porque eu não quero me colocar na uma definição, estou procurando uma análise. Não, se eu julgo o outro em função daquilo que eu desejo que ele faça, isso já não é... Não, quando eu estou falando em diversidade, eu estou falando em convivência das diversidades e dos opostos, coisa que me parece muito natural nos Estados Unidos, na França, até o Brasil sim tenta se encaminhar para isso. Quer dizer, os conceitos emitidos... Eu creio que não, o Brasil é um pleno retrocesso do ponto de vista dos direitos. Não, ele existe, mas o conceito que se procura incutir nas pessoas no Brasil é o conceito de que nós não devemos compactuar com esse retrocesso. Eu não estou de acordo, eu creio que é o contrário. Eu creio que tudo nos convoca a ajudar o retrocesso. Nós resistimos, mas a maneira, o discurso oficial, inclusive a maneira como desejam que as universidades sejam, hoje, né, que é um ponto extremamente delicado da vida nacional, essa vontade de subjugar a universidade, de impedir que ela faça corretamente o seu trabalho, tudo isso me parece desmentir esse discurso brasileiro tradicional da busca da pluralidade. Professor, o senhor não acha que o Estado falhou na busca do desenvolvimento econômico estatal, no modelo marxista, e essa busca do desenvolvimento só se realiza dentro da iniciativa privada? Eu creio que não. A iniciativa privada ela não pode dar conta do bem comum, sobretudo em tempos de neoliberalismo. Não, ela não pode dar conta do bem comum, mas ela é a mola mestra da formação de riquezas. Eu não estou seguro disso. Qual seria a alternativa para desenvolver um país? O socialismo, eu creio que é o socialismo que é a grande solução, continua sendo a grande solução. E o senhor acha possível o socialismo? Nós estamos caminhando para ele na outra forma de governo possível nos próximos decênios. O capitalismo tem os seus dias contados, esse capitalismo aí tem os seus dias contados. Esse capitalismo selvagem. Aliás, o Brasil nem vive o capitalismo selvagem ainda, na minha opinião. Agora... Porque nós não chegamos ainda à cidadania, ainda estamos engatinhando na cidadania, estamos exato. Começando, acho que nós caminhamos para a cidadania, mas estamos nos aproximando muito, se incorporam, na minha visão, diariamente milhares de pessoas a um projeto de um Brasil com cidadania. Eu tenho dúvida, eu creio que se incorpora um exército de consumidores, mas eu não confundiria a figura do consumidor e a figura do cidadão, porque o consumidor, ele busca bens finitos, que acabam com o próprio consumo. O cidadão é a busca do bem infinito, isto é, aquele que quanto mais eu consumo, mais eu posso dar. E é isso que aumenta o homem, que produz o homem forte nele próprio. E sem o homem forte nele próprio não há democracia possível. Eu acho que é essa que é a grande problemática do nosso tempo, quer dizer, essa formidável força do consumo que agora se ampliou com a informação orientada ao consumo, com o pensamento único que reduz a possibilidade de um debate mais... Então, por que teriam falhado todas as formas de socialismo que se apresentaram aí, professor? Não, por que eu tenho que olhar para trás?
Eu acho que... Temos que olhar para a história de alguma maneira para ver o que aconteceu. O que aconteceu, a história não é mestra da vida. A história não é algo que... Ela está aí. Então ela tem que ser vista como algo que é uma herança. O socialismo que o senhor preconiza, que o senhor imagina, que o senhor supõe, é o socialismo... Eu vou fazer uma pergunta bem chã. É o socialismo que está nos livros? Não, é o socialismo que nós vamos construir juntos. O senhor e eu e outros. Isto é, uma sociedade boa para todos e onde eu não preciso ser rico para ter uma vida decente, poder ter saúde, poder educar meus filhos, poder ter segurança. Eu acho que é isso que eu chamo socialismo. E o senhor acha que o ser humano, a própria formação, o ser humano como animal, ele se adapta a uma forma fraterna de convivência mundial? Isso, nós vamos conseguir isso? Não será mundial. Será elaborado segundo as latitudes, cada país vai criar sua própria fórmula. Eu não creio nessa construção de cima para baixo. Eu creio que o que vai realmente salvar o mundo serão construções de baixo para cima. E depois se faz o mundo, né? Reunindo essas construções dentro daquilo sobre o que estamos de acordo os dois, que é o Estado-nação. Então o senhor está fugindo dos modelos feitos. Exato. Eu acho que a história é outra, o mundo é outro. Vamos providenciar outras soluções políticas. Eu acho que esse que é outro problema. Que não temos que olhar muito para trás, temos que fazer um investimento para frente e acreditar que é possível. Por isso o senhor não acredita em partidos? Não, eu creio que os partidos são indispensáveis, mas eu creio que é uma divisão de trabalho a fazer. Um é dos políticos, outro é dos intelectuais, que eu chamo de intelectuais públicos, que é o que eu pretendo ser, o que eu busco ser. Isto é, eu não posso ter patrão, eu não posso seguir palavra de ordem, eu não posso receber ordens para me comportar. O senhor, Milton Santos? Eu, Milton Santos, como qualquer intelectual. As pessoas gostariam de receber ordens. Evidente. Terem uma liberdade de escolha. Eu acho que sim, mas o trabalho do intelectual é a vigilância permanente. E a vigilância permanente, a produção de novas ideias, supõe um distanciamento daqueles que apenas vivem porque produzem palavras de ordem, são obrigados a estar criando slogans, querem votos, e querer votos é já conceder. Os intelectuais não podem conceder se eles querem fazer bem o seu trabalho. Professor, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer a sua presença. Eu acho que foi um bom momento de um grande exercício de meditação democrática. Eu agradeço a sua presença e o brilho das suas palavras. Eu fiquei muito sensível às suas perguntas e ao seu convite. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Acho uma contribuição muito interessante. Muito agradecido. Boa noite e até domingo que vem com mais um Passando a Limpo.